Olá, gente bonita, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando a transmissão do nosso culto desta quinta-feira do Ministério Filhos da Graça de Vitória da Conquista. Eu sou o pastor Cristiano Ribeiro, essa pessoa linda, abrilhantando a nossa live esta noite é a minha esposa, a pastora Hilde Ribeiro. E é um prazer muito grande poder levar ao seu coração, nessa noite fria de Vitória da Conquista, uma cidade ímpar no estado da Bahia, a palavra de Deus, a palavra do Evangelho, a palavra de reflexão, a palavra de ânimo, a palavra de ousadia, a palavra que ajuda, a palavra que levanta, a palavra que conduz, a palavra que te faz compreender a vida de modo espiritual, a palavra que faz com que os teus olhos se abram de maneira mais ampla para a existência humana, a palavra que conduz para o céu, a palavra que faz a vida brilhar, se alegrar. Então, é com muita alegria que hoje a gente entra na tua casa, com a tua permissão, com o teu aval, com a tua consonância, com o teu acordo, para que nesta aliança a gente possa compartilhar mais de Deus para as nossas vidas. Então, convide mais pessoas para estar conosco nesse instante e participar desses poucos minutos de reflexão, de prestação de louvor a Deus, como fragmento da nossa adoração, do nosso culto, que de verdade é a nossa vida na existência, é o nosso comportamento, é o nosso dia a dia, mas que se inicia também nestas reuniões onde a gente aprende os princípios da palavra de Deus, onde a gente aprende como viver em comunhão. Então, eu quero convidar a você para orar agora e logo em seguida, meu bem, e nós, né? Vamos cantar, vamos apresentar canções que louvem ao Deus Todo-Poderoso. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos de novo diante da tua presença como um conjunto de pessoas, mesmo distanciadas umas das outras, presentes por meio do Espírito, conectadas por meio de aparelhos, mas mais do que isso, estando juntas pelo mesmo desejo, buscando o mesmo propósito, que é louvar o teu nome, que é te engrandecer, que é te adorar, que é te glorificar, que é transformar as nossas vidas num canal do Senhor, um canal por meio do qual outras pessoas sejam alcançadas, outros corações sejam contemplados, outras vidas sejam transformadas. Por isso vem Espírito Santo sobre nós e movimenta-te em nós, de maneira que todas as coisas que nós apresentarmos aqui, seja uma canção, seja a manifestação da tua palavra em tom de discurso, que sejam para a tua glória e que sejam influenciados e inspirados pelo Senhor, para que nada de nós mesmos, ó Deus, seja apresentado aos teus filhos, porque é a tua palavra que produz a transformação, é a tua palavra que edifica. Por isso que do Senhor todas as coisas emanem, todas as coisas originem, todas as coisas venham, todas as coisas fluam, para que no fim o nome do Senhor seja glorificado, porque é a esse nome que damos culto, é a esse nome que apresentamos o mais perfeito louvor, é a esse nome que lutamos para apresentar a mais excelente adoração, ao nome poderoso do Senhor. Aleluia, aleluia. Paz, Senhor, para as famílias, para os irmãos que estão aí com a gente. Quero convidar vocês a adorar a Deus todos os dias, todos os momentos. É momento de adorar ao Senhor, todos os dias. E quando a aflição chega na nossa porta, no nosso coração, e a gente pode ir no quarto, fechar a porta
e falar com o Senhor em oculto, e Ele nos ouve, e Ele alivia o nosso coração, Ele traz paz à nossa alma, e a presença dEle invade todo o ambiente, e a gente se levanta com forças para caminhar mais um pouco. E eu te convido nessa noite a adorar comigo, dizendo: tudo pode faltar, Senhor, menos a Tua presença. Amém? Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, Tua presença é o que eu mais quero. Jesus, Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma, e a gente sente: Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigo, só não quero perder Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, Tua presença é o que eu mais quero. Jesus, Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma, e a gente sente: Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigo, só não quero perder Tua presença. Jesus, Tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta, causa arrepio na alma, e a gente sente a presença maravilhosa, a presença gloriosa todos os dias. Oh Senhor, Tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Amém.
Aleluia. Bendito seja o nome poderoso do Senhor. Eu quero, nesse instante, agradecer a todos os irmãos que carinhosamente nos honram com as suas presenças nesta noite, mesmo diante de todas as circunstâncias, de todas as adversidades que esse tempo presente tem nos trazido, tem nos apresentado, mesmo com toda a dificuldade que é para tanta gente se dispor a estar diante de um aparelho e a dificuldade que é de se concentrar para assistir uma live, né? É tão diferente de você estar num lugar apropriado de reunião, num lugar apropriado de culto e estar num ambiente virtual como esse. Não é uma coisa simples, é difícil. Mas diante da situação, é o mais recomendável, é o mais prudente nesse instante. Porque a responsabilidade que a gente tem com as vidas das pessoas é muito grande. E não é fácil você assumir a responsabilidade de uma vida. Cuidar de vidas é uma coisa muito grave, cuidar de vidas é uma coisa muito séria. E é por isso que eu quero agradecer aos irmãos que compreendem o fato de as igrejas, né? E no caso específico nós não estarmos ainda nos reunindo e compreender a necessidade de aguardar um pouco mais. Vai chegar o momento em que todos nós teremos o privilégio de nos abraçar, de nos olhar, de nos perceber, e isso certamente logo, logo acontecerá para a glória do nome do Deus Todo-Poderoso. Vamos refletir na palavra de Deus essa noite. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, caso você a tenha em mãos, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 40, a partir do verso 26. Isaías, capítulo 40, a partir do verso de número 26, está escrito: Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelos seus nomes. Por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Não sabes, não ouvistes que o Eterno, o Senhor Deus, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não cansarão, caminharão e não se fatigarão. Pai poderoso, estamos diante da Tua maravilhosa palavra esta noite. Os nossos corações estão postos diante de Ti como terreno fértil, completamente abertos para receber aquilo que o Senhor deseja depositar como vontade Tua nessa terra. Deposita a Tua semente agora, Senhor, e faze-a frutificar
para que teu nome seja glorificado em nossa terra, em nossa vida, em nosso comportamento, em nossa consciência, em nossa vida. É o nosso pedido grato, é a nossa oração sincera, em nome de Jesus. Amém. Queridos, não poucas vezes a gente se pega pensando no acompanhamento que a gente teve o privilégio de fazer, de realizar, de todo o crescimento tecnológico que se deu em nossa geração. Para quem já passou dos 40, principalmente, e vai na memória buscar a sua infância e chega até os dias de hoje, você começa a ter até um certo saudosismo, porque eu me lembro de quando eu ainda brincava de peão, de quando eu ainda brincava de peixinho, de pipa, que ainda é uma das sobreviventes dessas brincadeiras antigas, de boca de forno, de dono da rua, de esconde-esconde, de macaquinho, até de macaquinho eu já brinquei. Eu me lembro de quantas vezes usava a caneta para rebombinar aquelas fitas cassete para a gente ouvir uma música que já tinha passado, ou chegar até a um playback. Minha esposa usou muito ainda, no tempo que ela cantava, que ela canta desde que é criança, e para você encontrar uma música que você acabou deixando passar um pouco, ou que você não sabe exatamente em que local da fita estava, era um Deus nos acuda. E gastava bastante tempo para você realizar todas essas ações. A gente começa a pensar que as artes que eram realizadas, que eram feitas, que eram produzidas pela mão dos homens, hoje foram praticamente quase todas substituídas por impressoras, substituídas por máquinas. Os trabalhos braçais que davam o sustento para milhares de trabalhadores nas zonas rurais ou em outros ambientes industriais de uma cidade, foram substituídos por máquinas. E os homens foram trocados por essas máquinas que conseguem operar e produzir em um tempo muito menor, uma quantidade muito maior do que aquela que se produzia quando uma enorme quantidade de homens estava trabalhando. Todas essas coisas, todos esses avanços também interferiram no tempo, mexeram no tempo, e o tempo se transformou em dinheiro. Então perder tempo é perder dinheiro. Se em nossa geração você quer alcançar um pouco mais, você quer galgar sucesso, você quer dar passos que te possibilitem alcançar um lugar no mercado, se você quer fazer com que a sua vida produza mais, então você precisa gastar menos tempo com diversão e mais tempo com trabalho árduo, mais tempo estudando, mais tempo trabalhando. Apesar de o tempo hoje está sendo acelerado pelos meios de comunicação e por toda a tecnologia à disposição dos homens, a gente tem cada vez menos tempo para poder realizar as coisas que nós precisamos realizar. E aí a gente tem cada vez menos tempo para os nossos familiares, a gente tem cada vez menos tempo de se ver, de se abraçar, de se perceber, de se olhar.
E talvez você diga, não, mas esse tempo de pandemia veio para poder mudar as coisas. E de fato, inicialmente muitas coisas se transformaram mesmo. A forma das pessoas se olharem se transformou. As pessoas passaram a ter mais tempo umas para as outras. Mas depois esse tempo foi engolido. Porque mesmo estando juntas, as pessoas desejaram, quiseram estar separadas. No caso de mães e filhos, por exemplo, porque eu digo mães, porque as mães assumem mais alguns tipos de papéis dentro de casa, que hoje estão estudando escolas particulares por meio dos computadores, o ensino remoto, estão causando um cansaço absurdo nessas mães. E se elas têm algum outro tipo de atividade extra-casa, porque a atividade de casa, que deveria também ser assumida pelos maridos, mas a gente ainda vive, nesse espírito machista de que é a mulher quem toma conta da casa, isso faz com que estas mulheres acabem cansando ainda mais. E você quer saber de outra coisa? Mesmo estando dentro de casa, entre aspas, tendo mais tempo para a nossa família, às vezes a gente prefere se divertir ocupando o nosso tempo com as tecnologias. Então, mesmo tendo tanta gente dentro de casa, cada uma está no seu próprio espaço particular, olhando aquilo que lhe é agradável na sua individualidade. Poucas vezes os familiares conseguem se juntar, e mesmo estando dentro de casa, são poucas as famílias que conseguem sentar-se à mesa ao meio-dia para poder almoçar juntas. Cada membro de sua família. Como os trabalhos começaram a voltar e muitas atividades da esfera social começaram a voltar, as pessoas estão desejosas de sair dentro de casa. Por quê? Porque essa nossa geração, esse nosso mundo, esse nosso avanço tecnológico, a nossa pressa, o nosso imediatismo, a nossa necessidade urgente de ter as coisas às mãos, num clique, num piscar de olhos, num estalar de dedos, tem nos cansado de tudo. Tudo cansa. A vida cansa. As famílias estão se cansando. Os trabalhos estão se cansando. E o que nós temos visto em nossa geração é uma quantidade de pessoas cada vez mais cansada da existência, cada vez mais entristecida, cada vez com menos energia. É a geração que em todas as gerações mais tomou estimulante na vida para poder ter algum tipo de energia extra para fazer alguma coisa. Porque o cansaço tomou conta dos seres humanos no planeta Terra. Todo mundo tem cansado cada vez mais, todo mundo tem, por conta de tudo isso que nós já apresentamos hoje, nesse instante, nessa nossa reflexão, desgastado, demandado muita energia, e o cansaço tem absorvido as pessoas. As pessoas estão absolutamente cansadas por causa da necessidade da correria, da não perda de tempo, da urgência, das coisas se realizando de forma muito rápida e imediatas. Contrapondo-se a isso, Deus vai dizer que quem corre e anda se cansa. Quem luta muito, quem dispõe muito de energia para poder realizar os seus feitos, para poder alcançar as suas buscas, cansa. Cansa a sua emoção, cansa a sua alma, cansa o seu psicológico. E acaba entrando em uma condição de estafa muito grande. Então as conquistas que demandam energia
vão cansar a nós, e hoje é inevitável que esse cansaço nos chegue. É inevitável que nós, seres humanos, não nos cansemos nesta vida de tantas coisas que nos demandam tanta energia nessa existência presente. Todo mundo cansa. E até no texto do profeta Isaías aqui, já está claro, ele está dizendo: ninguém é incansável. Ninguém é incansável, ninguém é super-homem. Até os jovens se cansam. Até os mancebos se fadigam. Todos entram em um estado de falta de energia que nos faz arrastar pela existência em dados momentos da nossa vida, do nosso trabalho, do nosso labor, da nossa luta, da nossa convivência. De vez em quando a gente se arrasta pela vida porque o homem cansa, todo mundo cansa, ninguém é incansável. E essa semana a gente conversando aqui, meu bem, a respeito de algumas figuras que durante tantos anos demonstraram tanta força, né, tanto vigor. Você olha para certas pessoas na vida e fala: essa pessoa é uma pessoa incansável. Que pessoa forte, né? Que pessoa equilibrada. Que pessoa de fibra. Mas do nada você começa a ver nesta pessoa sinais de fragilidade. Porque durante tanto tempo na sua existência, segurou tanto a barra, deixou de chorar quando precisava chorar, se apresentou tão forte em certos momentos para poder animar pessoas, grupos, igrejas, e acabou esquecendo da própria dor, do próprio descanso, da própria tristeza, da própria angústia. Pessoas que vão criando cascas para se proteger da vida e das emoções negativas da vida. Só que ninguém é incansável. E com o passar do tempo, a conta chega. Porque a emoção e a mente humana precisam compreender os dias de luto, os dias de choro, os dias de tristeza. Quando Salomão diz que há tempo determinado para todos os propósitos debaixo da terra, ele não está falando exatamente de determinação, mas ele está falando, existe um tempo, um momento apropriado para cada coisa. Existe um momento de abraçar, mas existe um momento de afastar. Então, no momento de afastar, não é a hora de abraçar. Existe um momento apropriado para chorar e existe um momento apropriado para sorrir. Então, não se ri no velório. E não se chora de tristeza quando a demanda é de alegria. Há um tempo apropriado para cada coisa. E a alma da gente precisa compreender esse tempo apropriado e dar descanso a ela, dar descanso à mente. O corpo precisa aprender que existe necessidade de descanso para ele também, porque ninguém é incansável, até os jovens cansam. Agora o conselho da palavra de Deus diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então a demanda não é só emocional, a demanda não é só física, a demanda não é apenas psicológica, a demanda é também espiritual. Então é em todas as esferas que a gente precisa de uma ajuda de Deus, de uma mão de Deus para nos socorrer. O Salmo 46 talvez seja um desses salmos, dessas poesias, dessas canções que traduzem melhor a experiência de um mundo turbulento e a interferência de Deus no meio dessa experiência. Quando o escritor diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos,
ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, e os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Até aqui, no versículo 9 do Salmo 46, o que nós temos é uma descrição do salmista a respeito de todas as tribulações do mundo, os tsunamis da vida, o abalo dos montes, ou seja, daquelas figuras que parecem ser irremovíveis, mas são removíveis, inabaláveis, mas são abaláveis. Os tsunamis que são provocados aqui de forma poética, mas na realidade, na existência humana, por causa do abalo daquele que parece ser inabalável. E ele vai dizendo, mas existe um rio na cidade de Deus, no santuário da morada do Altíssimo, e é importante que Deus está no meio dela, e no lugar onde Deus está, existe o poder e a consciência de que quando a gente descansa verdadeiramente em Deus, quando a gente se coloca diante da presença de Deus, reconhecendo que somos abaláveis e que somos cansáveis, e quando nós nos dispomos a deixar ser abraçados por Deus, esse rio alegra a cidade. Esse rio coloca no lugar onde há tristeza, alegria. Coloca no lugar onde há fraqueza, força. Coloca no lugar onde há angústia, júbilo. Coloca no lugar onde há desânimo, energia para poder lutar na existência. Esta noite, Deus está tomando algumas pessoas que nos ouvem hoje, que estão fracas, sem energia nenhuma. A demanda é muito grande e você não consegue mais ter energia para poder realizar. Esta noite o Espírito de Deus toma a tua vida, de modo que a tua energia vai voltar para que o Deus eterno seja glorificado na tua alma, na tua mente e no teu corpo físico. Então descansa no Senhor. Mas voltando ao verso 10 do Salmo 46, veja só a interferência de Deus. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Olha que coisa linda que acontece no meio dessa poesia. Olha que coisa extraordinária se realiza no meio desta canção. É uma nuvem de tribulações, de problemas que parecem terem feito um acordo para virem de uma vez só, para a vida de uma só pessoa. E quando isso acontece, Deus começa a ser cantado como o Senhor da guerra. E isso ainda pelo salmista, mas quando chega o verso 10, Deus toma a palavra. A voz agora não é mais do poeta, a voz agora não é mais do artista, a voz agora não é mais do cantor, a voz agora não é mais do profeta, a voz agora é a voz de Deus dizendo: aquietai-vos. Para um pouco, sente-se um pouco para ouvir, para de falar para poder ouvir, para de correr para descansar, para de ajudar para ser ajudado, para de carregar para ser carregado no colo. É o tempo de Deus dar descanso a você, quando você se jogar nos braços fortes e poderosos do Senhor. Porque todos cansam, nós cansamos, ninguém é incansável. E quando a gente cansa, a nossa visão fica distorcida, a nossa visão de Deus e a nossa visão da vida. É por isso que no início do texto que nós lemos,
Isaías pergunta: vocês nunca ouviram dizer que Deus não se cansa, o Todo-Poderoso não se fatiga? Vocês nunca ouviram dizer isso? Porque a sensação do povo que estava com esse estado de espírito, de cansaço e de fracasso, é que Deus também tinha se cansado. Olha só a visão, como ela fica distorcida quando o nosso estado mental, psicológico, físico está abalado, está sem força e sem energia. Só que Deus não se cansa. Mas quando a gente está em tribulação, a nossa visão fica distorcida. No momento em que os discípulos estavam remando contra o forte vento, eles estavam sem esperança de sobreviver no meio do mar da Galileia. E de repente vem Jesus para socorrê-los, caminhando sobre as águas. Eles deveriam, se conseguissem perceber e olhar direito, se alegrarem, porque é o socorro que está indo ao seu encontro. Mas o olhar deles não viu o socorro, o olhar deles viu um fantasma. E eles começaram a gritar de medo. Às vezes, quando Deus chega até nós, Ele chega de forma incompreensível. Porque até a nossa concepção a respeito de Deus, tudo que nós conhecemos a respeito de Deus se desfaz, se distorce nos momentos de cansaço, de fadiga, de tribulação. Mas a nossa alegria é que Deus compreende a nossa fraqueza, a nossa fragilidade. Jesus disse aos discípulos: tende bom ânimo, sou eu. Não precisa ter medo. O Senhor está indo ao teu encontro, talvez para você de forma estranha, talvez para você de forma irreconhecível, talvez para você é exatamente de onde você não espera, do modo como você não concebe, que Deus está indo ao teu encontro para te fazer descansar diante de toda a demanda que você sofreu, de todas as lutas que você tem enfrentado na vida. E o profeta Isaías, nesse capítulo de número 40, vai apresentar os motivos porque Deus é a maior razão do nosso descanso. Diante das nossas quedas, das nossas visões distorcidas, da diminuição da nossa força por causa do cansaço, Deus se apresenta como um Deus que é a melhor opção de descanso. Primeiro, porque nada, ninguém, nem o universo pode se comparar a Ele. É um Deus que se revela no cosmos. É o Deus do qual se diz que Ele criou todos os astros. Com o conhecimento que a gente tem hoje, por meio da ciência, a respeito da quantidade incontável de galáxias que nós temos, fora que há uma quantidade incontável de estrelas em cada quantidade incontável de galáxias. E o profeta está dizendo: Deus criou todas elas e Deus chama cada uma pelo seu nome. Bilhões e bilhões, trilhões e trilhões de estrelas, cada uma chamada pelo próprio nome, por Deus que lhe deu o nome e que lhe chama na reunião. Isaías diz: e por causa do seu poder, por causa da sua grandeza, nenhuma estrela falta à reunião quando Deus a chama. E aí você pensa, se Deus tem o poder de se lembrar de todas essas estrelas, por que Ele se esqueceria de você? Se você é muito mais importante do que qualquer peça da natureza, elemento da natureza. Você é muito mais importante do que o sol, que é a estrela de maior grandeza. Você é muito mais importante do que a lua, do que qualquer estrela. Você é muito mais importante do que qualquer criação. Como Deus se esqueceria de você, querido? Como Deus não se lembraria da tua dor, da tua angústia, da tua tristeza, do teu cansaço, da tua fadiga? É por isso que Ele te chama, para que você descanse esperando no Senhor. Porque os que esperam no Senhor
terão as suas forças renovadas. E o que o texto diz é que as forças serão renovadas como a força da águia, que todos nós sabemos, vive muitos anos e chega no tempo da sua existência quando ela está cansada, quando as suas penas já não respondem mais à demanda do voo, quando o seu bico já não é mais capaz de se alimentar direito porque não consegue nem mastigar a sua presa, a águia sobe para um lugar alto do monte e arranca cada uma das suas penas, fica despida de penas. Bate o próprio bico contra a rocha até que o bico caia e espera, dias e dias, até que as penas comecem a nascer, pequenininhas, e vão nascendo de novo, e crescem. O bico começa a nascer pequenininho, e vai nascendo de novo, e cresce. E de repente, ela se percebe forte novamente, renovada, com o poder de voar, e com a capacidade de se alimentar bem, porque tem como segurar com o bico as suas presas. As suas unhas, que também ela mesma tinha arrancado, já estão vívidas, já estão novas, já estão renovadas, e ela voltou a ser capaz. No tempo, no descanso, porque ninguém é incansável. Essa noite Deus está te dando capacidade de descansar como a águia. Muito em breve você vai olhar para as tuas asas e vai ver que elas vão voltar a nascer. Você vai olhar para as tuas unhas e vai perceber que ela tem colágeno, que ela tem energia suficiente para dar força às suas garras para você segurar o que é necessário. Você vai perceber que o teu bico também terá energia para que você seja nutrido, seja alimentado suficientemente para que o desgaste não produza mais fraqueza no teu corpo físico e que você não tenha mais fraqueza na tua mente, nem tenha mais fraqueza emocional durante um bom período. Deus te chama para você descansar esta noite. E eu profetizo sobre a vida de tantos homens e mulheres que nos assistem agora ou depois, que estão arrastando pela vida, que estão empurrando com a barriga, que estão carregando ou sendo carregados lentamente, paulatinamente, que estão cheios de demandas e não há mais energia, que há necessidades a serem supridas, mas você não se sente potente o suficiente para supri-las. Deus está indo ao teu encontro para renovar as tuas forças, não como pássaro pequeno, mas como águia. O Ishmaha onda vai zeguesbiwa. Ha sharalaesan. Yura labashuribianda labas. Harai de canta na yojma. Ha shandaralasurias. Ita ramaesuribianda. Harabalabashuribicanta. Hai sharalabas. É tempo de renovação de Deus na tua vida. É tempo de força de Deus chegando na tua vida. Recebe a energia que você precisa, a graça que você precisa, o poder que você precisa. Levante-se agora e comece a caminhar de novo em nome de Jesus. Harabá xaralau eganda barraias. Hiramai, Wika Xarabalabasurianda Labas. Ó Deus poderoso, nós entramos em tua presença em oração agora e colocamos cada uma dessas vidas que estão nos ouvindo, que foram contempladas, que foram achadas pela tua palavra. O Senhor conhece o seu estado de espírito, a sua condição emocional, a sua condição psicológica, a sua condição física. E o Senhor tem o poder de interferir em cada uma dessas áreas, ó Deus. Então vai, Senhor,
ao encontro desta pessoa, por favor, por graça, por misericórdia, e levanta, devolve a energia, devolve a força, enche de graça, para que essa pessoa seja renovada agora como águia, para que teu nome seja glorificado nesta vida. É o nosso pedido, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, nós estamos encerrando a nossa programação desta noite com muita alegria, porque eu não tenho dúvida de que Deus se comunicou conosco por meio da sua palavra. E eu ficaria muito mais tempo aqui, mas eu sei dos compromissos de cada pessoa, e eu quero nesse instante me despedir de você, mas lembrar que amanhã às 19 horas, Pastor Edinho, na sua live de oração, e essa semana em homenagem ao Dia dos Pais, eu vou estar presente de novo também. Durante essa semana nós estamos falando sobre o pai que eu quero ser. Tem sido uma bênção, participações de pessoas homenageando seus pais, e amanhã não vai ser diferente, tá? Na página pessoal do pastor Edinho Braga, e você pode participar também. Eu quero te convidar para no domingo pela manhã às 10 da manhã participar da nossa escola bíblica dominical, dirigida pelo pastor Wagner e também realizada na sua página pessoal no Instagram, tá certo? E no domingo à noite às 19 horas nestas redes que nós estamos dispondo agora, o meu Instagram pessoal, o Instagram do Filhos da Graça, e também o meu Facebook. Nós estaremos aqui de novo em nossa reunião de culto com toda a família às 19 horas do domingo, tá? Na quarta-feira, você não esqueça, todas as quartas-feiras às 15 horas, Mulheres Compartilhando Graça, com a pastora Hilde Ribeiro e convidados, tá bom? Deus te abençoe. Eu quero ministrar a bênção apostólica agora na sua vida. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e o consolo do Espírito Santo seja com todos nós, não só agora, mas sempre. Amém. Um grande abraço e um ótimo fim de semana para você.